Hoje, o meu grupo, que é composto pela Giovana, o Pedro, a Cíntia, a Emily e eu, vamos falar sobre o que é função. Uma função é uma ferramenta matemática que relaciona cada elemento de um conjunto a exatamente um elemento de outro conjunto. No caso, a função f de x, x é a variável independente do que escolhemos, f é a função e f de x é o resultado da função para o valor de x. Então, agora eu vou dar um exemplo de como é utilizada a f de x num gráfico. Então, aqui f de x vai ser igual a 2x menos 2. Para a gente encontrar essa f de x, nós temos que encontrar um valor para substituir por x. Por exemplo, x igual a menos 2. Se a gente substituir na fórmula 2x mais 2, x igual a menos 2, então f de x igual 2 vezes menos 2 mais 2. Então, esse f ele não é mais de x, ele passa a ser f de menos 2, função de menos 2. F de menos 2 igual a 2 vezes menos 2. Sinal positivo com sinal negativo, o sinal fica negativo. 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 2. F de menos 2 igual a menos 2. Menos 4 mais 2, menos 2. Então, nós descobrimos o primeiro valor da f de x, esse menos 2. Agora vamos substituir o x por menos 1. F de menos 1 igual 2 vezes menos 1 mais 2. F de menos 1 igual menos 2 mais 2. F de menos 1 igual a 0. Agora vamos substituir o x por 1, pelo número 1. A gente já viu que quando o valor de x for menos 1, o resultado, a f de menos 1, é igual a 0. Agora, f de 1. A mesma forma. 2 vezes 1 mais 2. F de 1 igual a 2 mais 2. F de 1 igual a 4. Então, quando o valor de x for 1, f de x vai ser igual a 4. Agora o último exemplo. Agora vamos substituir x por 2. Então, f de 2 igual 2 vezes 2 mais 2. F de 2 igual a 4 mais 2. F de 2 igual a 6. Então, aqui é perceptível que para encontrarmos a f de x, nós precisamos atribuir um valor à própria incógnita x. E isso formam pares que vão ser localizados nesse plano cartesiano. Aqui, ó, a gente substituiu o x por menos 2. Então, vai ser, o par ordenado é menos 2 e menos 2. Isso por quê? Porque ó, esse primeiro menos 2 que vem primeiro, ele representa o valor de x, que foi substituído. A gente calculou aqui f de menos 2. Esse outro menos 2 representa a função de menos 2. É bem normal isso acontecer, de a função ser o mesmo valor que o x foi substituído. Então, esse é o primeiro par ordenado. Aqui o ponto menos 2 e menos 2. O primeiro menos 2 ele vai sempre se encontrar no eixo horizontal, que também é chamado de eixo x. E o segundo menos 2 sempre no eixo y, ou também chamado de f de x. Agora, esse segundo par ordenado. O x foi substituído por menos 1
e a f de x deu 0. Até aí tá bom. O 0, ele não tem lugar específico no plano cartesiano, ele é localizado aqui, no centro. A localização dele é aqui no centro. Como eu faço isso? Como o 0 ele está como f de x, a gente vai pegar o pontinho do 0 e vai localizar ele aqui no menos 1. Localizamos esse 0 aqui no menos 1, é isso. Esse é o segundo par ordenado. Agora a função de 1, a f de 1. Substituímos o x por 1 e a f de 1 deu 4. 1 e 4. A mesma coisa. Nós pegamos o 1 aqui do eixo x e levamos até o número 4 do eixo y ou f de x. Esse é o nosso segundo ponto. Agora, o nosso terceiro par ordenado. Quarto par ordenado, perdão. Então, substituímos aqui por 2 e o resultado da f de x deu 6. 2 e 6. O que faremos agora? 2 aqui e levaremos até o 6. Aqui passou um pouco perto da conta, mas não tem problema. Esse é o ponto. Esse foi o ponto. Então, bom, para a gente achar o domínio de uma função gráfica, a gente precisa analisar o eixo x. Como assim? Bom, o eixo x é essa reta aqui. A gente precisa analisar ela. Para achar o domínio, a gente precisa do valor que está mais à esquerda e o valor que está mais à direita. Então, assim, qual o valor que está mais à esquerda aqui nessa reta x? No eixo x, é o menos 3. E o valor que está mais à direita é o 2. Então, a gente acabou de achar o nosso domínio. Agora, a gente precisa saber como que a gente vai escrever isso em linguagem de conjunto. Bom, para a gente escrever numa linguagem de conjunto, a gente vai escrever desse jeito aqui. Sempre começa da mesma forma. O que vai mudar é agora. A gente precisa escrever que x é todos esses números que está entre o menos 3 e o 2. Como que a gente vai escrever isso? Primeiro a gente vai colocar o menos 3, o x, que ele está no meio, e o 2. Para a gente escrever que o x está no meio, a gente vai precisar colocar 3 menor que x e x menor que 2. Agora a gente precisa analisar essas bolinhas aqui. O que essas bolinhas aqui falam? Bom, quando a bolinha está aberta, significa que o número não pertence ao conjunto. Quando a bolinha está fechada, significa que ela pertence ao conjunto. Como que a gente transcreve para cá? Bom, quando ela pertence, a gente vai colocar esse sinalzinho aqui, que significa igual. Então, vai ficar mais ou menos assim, escrito em conjunto. X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x e x é menor que 2. Existe outra forma também de escrever, que é assim. Você vai escrever os números do conjunto, que é menos 3 e 2, e o que vai dizer pra gente se ele pertence ou não ao conjunto é como o colchete está colocado. Quando o colchete está virado para o número, significa que ele pertence. E quando ele está de costas, significa que ele não pertence ao conjunto. Bom, então é assim que a gente acha e escreve o domínio em uma linguagem de conjunto. Vou explicar sobre um pouco da função da imagem. E a função da imagem é representada pela reta do y. Então, aqui vai ser o 2 e o menos 2. Como a bolinha do menos 2 está fechada, ela vai estar dentro do conjunto, e o 2 está aberto, então não vai estar dentro. Para representar isso em forma de conjunto, x pertence aos reais, porque menos 2 e 2 pertencem aos reais, os números entre eles, no caso. E
a gente vai colocar o menos 2 é menor que x, e como ele pertence, a gente vai colocar o sinal de igual, e 2 é maior que x, mas ele não pertence, então não vamos colocar o sinal de igual. E é assim que a gente vai representar o conjunto da função de imagem com um gráfico. Antes de ler o enunciado, a gente precisa saber como é que se lê o domínio e a imagem em um gráfico. Bom, o domínio se lê do primeiro ponto até o último, ou seja, esse vai ser o primeiro ponto e esse aqui é o último. O conjunto imagem vai ser sempre o y, ou seja, do ponto mais baixo até o mais alto do y. Pronto, depois de saber disso, agora a gente pode ler o enunciado. Os esboços seguintes representam funções. Observando-os, determine o domínio e a imagem de cada função. Bom, lembrando que o domínio pode ser ele um intervalo aberto ou fechado, que no caso são as bolinhas. Nesse caso, o menos 3 está com a bolinha fechada e o 3, que é a última bolinha, é aberta. Pode ser interpretado como ou intervalo ou linguagem de conjunto. Agora, para saber a imagem da função, a gente tem que ver o eixo y, que é o vertical, que vai do ponto menor até o maior. E tem que ver se a bolinha está aberta ou fechada. Nesse caso, o ponto menor é o menos 1 e o maior é o 6. E ambos estão com a bolinha fechada. Então, é interpretado desse jeito. Pode ser ou intervalo ou linguagem de conjunto.